Saúde! Seja bem-vindo ao canal Jovens Curados para Curar. Hoje é segunda-feira e eu sei que você está aí com essa cara amassada, cheia de sono, mas tem que levantar, tem que trabalhar, tem que ir para o colégio, tem que fazer as tarefas. Por quê? Porque essa preguiça não pode te vencer, amém? Não deixe o desânimo cair sobre você. E para alegrar o seu coração, eu tenho aqui uma palavra abençoada para você iniciar a sua semana da forma correta, amém? Então, corre aí rapidinho, pega na tua Bíblia, abre comigo aí, ó, Mateus 16, nós vamos ler do 21 em diante. Ih, até eu tô com sono aqui, ó, amém? Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim, ó: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então aqui Jesus já estava contando para eles o que era necessário acontecer com ele. Indo 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E no 23, Jesus diz para ele, voltando-se, disse Jesus a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aleluia. Então, vamos entender esse contexto aqui, né? Porque eu sei que você de repente chegou agora, pegou o bonde andando aí. Um pouquinho antes, Jesus faz uma pergunta para os discípulos e diz assim, ó: quem que o povo está dizendo que eu sou? Aí eles: não, um diz que o senhor é o profeta, o Elias, é João Batista. Aí Jesus fala: tá, mas e vocês, o que dizem de mim? E nessa hora, Pedro, ele tem uma revelação do Senhor. Pedro aqui agora, ele é, através do Espírito Santo, ele é impulsionado a falar quem realmente Jesus era, que ele era o Deus, o Filho de Deus, o Cristo que viria. Então nessa hora, ele tem uma revelação de Deus, aí Jesus dá uma revelação do que Pedro faria, mas logo à frente, não demora muito, Jesus começa agora a falar assim: gente, então deixa eu falar um negócio para vocês. Eu vou ter que sofrer, a gente vai para Jerusalém, o caldo vai entornar pro meu lado, entendeu? Eu vou ser preso, vou ser maltratado e vou ser morto, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então aqui Jesus está dando instruções para ele, e eu já imagino Pedro assim: ó, não, peraí, senhor, vem cá, vamos aqui no canto aqui, vamos conversar, né? E pior que Jesus vai, né? E eu imagino já Jesus indo: fala, Pedro, o que você quer me dizer? Aí Pedro fala: não, Senhor, não precisa acontecer isso, não faça isso contigo, você não está pensando direito, né? Imagina aquele amigo já querendo de alguma forma ajudar o Senhor Jesus, como de repente muitos amigos aí fazem isso com você, né? Não, que isso, cara, você vai ler Bíblia o domingo inteiro? Não, vamos jogar um futebol, pô, vamos no cinema, hoje vai rolar um churrasquinho, você vai no culto da igreja, você vai lá no monte, porque o pastor marcou monte no dia do meu aniversário. Não faça isso, é o dia do meu aniversário. E aí o que a gente faz? A gente às vezes, muitas vezes, acaba cedendo a essas tentações. Mas olha o que o Senhor Jesus diz para Pedro. Fala assim, ó: Pedro, arreda Satanás. Então aqui, Jesus está dizendo assim: ei, quem está usando a sua boca agora não é você. Quem está usando a sua boca agora é Satanás. Por quê? Porque você para mim é pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus. Aleluia. Então o que o Senhor Jesus ele começa a dizer assim: cara, você não está cogitando nas coisas de Deus, você está até andando comigo, você está tendo revelação daquilo que vai acontecer comigo, de quem eu sou, mas se você não vigiar, juventude, ao mesmo tempo que você está sendo usado por Deus, você pode ser usado por Satanás. Então é esse o ponto que eu quero tratar contigo aqui hoje. Como que está a sua vida? Você tem deixado se influenciar por quem? Porque muitas das vezes nós começamos bem, mas se não vigiarmos, a gente pode estar terminando mal. E o Senhor Jesus aqui está dizendo para Pedro: Pedro, tu presta atenção, cara, porque você acabou de ser usado pelo meu pai, mas
1 minuto, 2 minutos depois, você deu brecha para que a sua carne se inclinasse para aquilo que não vem da minha parte. E aí logo depois o Senhor Jesus ele sempre faz separação entre discípulo e multidão. E ele vai dizer assim, ó, aí eu já imagino ele voltando para perto do grupo, né? Porque Pedro chamou a parte para repreendê-lo. Então agora eu já imagino Jesus voltando lá pro meio dos discípulos falando assim, ó, ô, todo mundo aí, ó, presta atenção aí, eu quero falar um negócio aqui para vocês. E no 25 ele diz assim, ó, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Aleluia. Vamos entender isso aqui? O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, ó, Pedro estava querendo me convencer aqui a não morrer por vocês, entendeu? A me entregar pela metade, né? Não precisava ser uma entrega total, absoluta, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem quer ser meu discípulo, amém? Quem quer ser o meu discípulo, ele tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Aleluia. E o que é negar a si mesmo e tomar a sua cruz? Esse negar a si mesmo, juventude, é você agora não tomar mais decisões impulsionadas pela sua carne. Desculpa, pela sua vontade. Eu tô sentindo que, né, o tempo tá chuvoso, acho que eu não vou no culto não, eu não vou fazer isso porque eu não tô sentindo. Não, você não tem que sentir mais nada. Agora que você aceitou Jesus, você tem que ser direcionado pelo que a palavra de Deus diz. Eu acho, eu penso. Não, você não acha, você não pensa mais. Você é direcionado pelo que a palavra de Deus te diz. Então, você não pode mais agora tomar as suas decisões. Você tem que sempre se basear pelo que a palavra de Deus te diz. Isso é o negar a si mesmo. Eu quero, né, voltar a fazer as coisas de antes, eu quero me inclinar para o pecado. Ei, não faça isso, isso é desobediência, porque se você fizer isso, você não está sendo um discípulo do Senhor Jesus. E tomar a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? É a sogra, é o sogro? Não é isso, gente. Tomar a cruz nunca foi isso. Tomar a cruz é você agora fazer uma declaração pública de que você está morto. Porque era isso que significava carregar a sua cruz, tomar a sua cruz. O Império Romano matou incontáveis milhares de pessoas através da crucificação. Não foi só Jesus que morreu crucificado. E o ato público que você declarava quando você carregava a sua cruz indo em direção ao lugar aonde você ia ser pendurado, já significava que você estava indo para a morte. Olha um homem morto passando. Então, tomar a sua cruz, carregar a sua cruz, que o Senhor Jesus daqui está dizendo, é você falar assim, ei, ali um crente andando ali, ó. Olha ali, um homem de Deus, uma mulher de Deus ali andando. Por quê? Porque ele se veste diferente, ele fala diferente, ele anda diferente, ele se comporta diferente das outras pessoas. Então não se permita, jovem, ser influenciado pelo ambiente onde você está. Não é você que tem que se adaptar ao ambiente, eles que têm que se adaptar a você. Como assim, Ricardo? Você está num ambiente de trabalho trabalhando, aí sempre tem, né, aquele vendedor, aquele amigo, aquele colega que é mais empolgado, animado, e ele não é crente, ele é do mundo aí, né? Vive nesse mundão bagunçado, ele tem várias gírias, formas de falar, e acaba que você, que é filho de Deus, está imitando ele e se comportando como ele, enquanto na verdade tinha que ser ao contrário. Era eles que tinham que estar te olhando e te imitando. Então isso é não se amoldar às coisas do mundo. Isso é você fazer separação. É você declarar, não, ei, aqui vai uma pessoa que tem compromisso com Jesus. E por muitas das vezes, às vezes a gente se inclina e acaba, se não vigiar, até se enquadrando. A gente começa a repetir a brincadeira do amigo do colégio, o amigo do trabalho. Então você tem que nessa hora, refrear e falar assim, não, calma aí, peraí, eu tenho um compromisso com o Senhor Jesus. Eu sou discípulo dele. Então se eu sou discípulo, eu tenho que andar como ele andou. Eu tenho que falar como ele falou, eu tenho que me comportar como ele se comportou. E lembrar que aquele que quiser viver vai morrer. E aquele que quiser morrer vai viver. Isso é poderoso. Por quê? Porque quando Jesus falou esse negócio de quem quiser viver vai morrer e quem quiser morrer vai viver, ele estava levando isso a sério. Porque quando você vai ver lá na sua crucificação, todos os discípulos fogem. O único que permanece junto com ele era João. João foi o único que ficou ao lado do Senhor desde a hora que ele entra
quando ele é retirado do Getsemane, é levado primeiro a Caifás, depois vai ao petróleo. João estava o tempo inteiro com ele. João não saiu do seu lado. João entendeu esse negócio aqui de quem quiser viver vai morrer. João falou, não, eu quero morrer, eu vou andar junto com ele. João não teve medo de ao mesmo tempo ser pego e ser crucificado junto com ele. João esteve do seu lado o tempo inteiro, ao contrário de Pedro, que o negou. Pedro não quis estar próximo de Jesus, teve medo de morrer, assim como os outros discípulos. E na hora da sua crucificação, Jesus olha para Pedro e fala assim, ó, e olha para João, né? Porque João foi o que estava junto com ele, e fala assim, João, eis aí a sua mãe, e Maria, eis aí o seu filho. Então, João esteve junto de Jesus até o momento da sua morte na crucificação. E qual foi o galardão disso? Qual foi a recompensa? A gente trazendo essa passagem da Bíblia para a gente entender. Todos os outros discípulos foram martirizados. João foi o único que morreu de velhice. Aleluia. João foi o que teve as revelações da ilha de Patmos. Por quê? Porque lá no 28 vai dizer assim, ó. Vamos pular aqui, vamos direto no 28. Ele diz assim, ó. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte. Até que, lembra do até que? Prazo de validade? Vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aleluia. Então o que Jesus está dizendo? Aquele que quiser ter compromisso comigo, ele vai permanecer vivo até que eles vejam o Filho do Homem vindo com o seu reino, com toda a sua glória. Então, aqui Jesus deu uma palavra específica que só um viria? Não. Ele disse assim, ó, o que eu estou disponibilizando está à disposição de todos vocês que são discípulos, mas de todos os que estavam ali, só João entendeu essa verdade. Só João entendeu, e porque ele entendeu, eu quero te dizer que João foi o único que viu realmente o Filho do Homem no seu reino. Porque quem teve as revelações da vinda de Cristo na ilha de Patmos? O apóstolo João. Porque João, ele permaneceu fiel, ele quis morrer, e porque João quis morrer, Jesus falou assim, ó, eu tenho um lugar diferenciado para pessoas que querem morrer por mim. E então se cumpriu na vida de João essas palavras que o Senhor Jesus disse. Tanto que depois que Jesus ressuscita, ele tem que ir até Pedro, porque Pedro já não se sentia nem mais apóstolo. Pedro ficou tão entristecido com aquilo que aconteceu com ele, que ele falou assim, gente, eu acho que eu nem faço mais parte desse grupo aí, né? Poxa, eu dei mole, vacilei, tropecei, mas eu quero te dizer que Jesus também tem uma palavra de amor, de conserto para você, jovem, que até andou com o Senhor, mas se afastou, que traiu ele, que negou ele e acha que não tem mais como. O que a palavra de Deus nos diz? A palavra de Deus nos diz lá em João capítulo 21 ou 22? Deixa eu lembrar aqui. João, cadê o João? João, tá chegando. João 21. A palavra nos diz lá em João 21 que Jesus, ele aparecendo na praia para os seus discípulos. O que ele faz? Ele agora chama Pedro para conversar à parte. Que nem Pedro chamou naquela hora. Jesus, vem cá que eu quero falar contigo. Agora é Jesus que faz isso com Pedro. Ele fala assim, cabeção, vem cá, vamos dar um rolê. Quero bater um papo contigo. E aí leva Pedro junto com ele. E aí a Bíblia nos diz que Jesus vai falando assim para ele assim, ó. Cadê? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que todos esses outros? Por quê? Porque Pedro tinha dito que amava o Senhor Jesus a ponto de morrer por ele. Ele achou que estava nesse nível de amor incondicional. Então aqui Jesus pergunta 3 vezes para ele, tem um jogo de palavras aqui, eu já falei isso num outro vídeo aqui. Então Pedro ali, ele vê que ainda precisava melhorar o seu nível de amor com o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus resgata ele, falando, Pedro, eu confio em você, apacenta minhas ovelhas, Pedro, eu confio em você, toma conta daquilo que eu vou te entregar. E aí no 18 o Senhor diz assim, ó, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, for mais velho, estenderás mãos e outro te cingerá e te levará para onde quiser. E no 19 ele termina dizendo, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou, segue-me. Então o que Jesus disse? Pedro,
Quando tu estava mais novo, tu achou que estava bom, que tu achou que estava num nível de amor legal por mim, mas no meio da caminhada você me negou, você se afastou de mim. Mas eu quero te dizer, eu confio em você, jovem. Não se entristece não, não fica achando que não tem mais jeito não, porque eu vou te capacitar, eu vou te ajudar. Nesse momento que você era novo, maduro na fé ainda, você não teve força suficiente, mas eu quero te dizer que o meu espírito que está dentro de você, ele vai te transformar, ele vai te renovar e ele vai te capacitar. E quando você for mais velho, isso significa o quê? Quando você tiver uma experiência maior, uma maturidade maior, você vai se entregar ao ponto de morrer por mim. Então o que Jesus estava dizendo? Pedro, tu não foi macho na primeira para morrer comigo, mas tu vai ser macho para morrer na segunda. Então eu quero te dizer que se você se afastou de Jesus achando que tu não dava conta, se prepara, meu amigo, porque esse Espírito Santo ele vai te capacitar, ele vai te preparar para você viver uma entrega total para a vida do Senhor Jesus. Amém? Porque lá no versículo 20, o Pedro ainda diz assim, ó: então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Quem era o discípulo que Jesus amava? João. E aí a palavra de Deus nos diz que, ele diz, o qual na ceia reclinava sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, quem é o traidor, né? Porque Pedro pede para ele fazer isso. E no 21 Jesus diz: vendo, pois, Pedro, perguntou: Jesus, e quanto a esse? Tipo, o caldo derramou pro meu lado. Eu tô vendo que eu, mais na frente, vou morrer pelo Senhor, porque na primeira eu não consegui. E se eu vou morrer, o resto da cambada toda também vai lá. André, Tiago, Mateus, todo outro grupão lá também vai sofrer a mesma coisa. Mas e João, aquele que não saiu do teu lado, né? É mais ou menos isso que Pedro está perguntando. Então, a palavra de Deus diz no 22 que, respondendo Jesus, disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, se tornou corrente entre os irmãos o dito de que o discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera tal coisa, que o discípulo não morreria. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então, aqui o que aconteceu? Só tinha na praia Pedro, Jesus e João. João está dizendo: Jesus não disse isso. E o próprio Jesus não ia falar mentira. Então quem foi que espalhou esse ditado aí, falando, né, que João ia ser tipo um Highlander, né, que não morreria jamais? Foi Pedro, né? Pedro, além de ser barraqueiro, ainda ficava contando história para os outros, né? Mas o que a gente aprende com isso? A gente aprende que tem um lugar diferenciado, aleluia, porque Pedro perguntou: Senhor, eu fiz isso, beleza, mas e quanto a João? Jesus falou assim, ó: enquanto a João ele vai permanecer até que ele veja aquela palavra que eu declarei lá para vocês, em que só João pegou e vocês não pegaram. Mas eu quero te dizer que se você não pegou daquele jeito, você vai pegar agora, Pedro. E é isso que Jesus declara para Pedro. E eu quero te dizer, jovem, se você em algum momento se entristeceu, se afastou do Senhor Jesus, ainda dá tempo de você voltar a se reconciliar, para que o Senhor possa iniciar essa obra na sua vida, para que você tenha compromisso com o Senhor e para que você seja usado poderosamente pelo Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essa juventude que tem se dedicado, Senhor, a ouvir esses vídeos, porque tem entendido que te ama e que precisa ter um relacionamento melhor contigo. E se tiver algum jovem aí, Senhor, que se afastou, mas hoje está ouvindo essa palavra, eu quero te dizer, jovem, que ainda dá tempo. Volte para o Senhor, se reconcilie com Ele e grande vai ser a obra que Ele vai fazer na sua vida. Amém?